Bom, pessoal, no estudo anterior nós estudamos a falsa adoração, né, colocada por Satanás, induzindo as pessoas a deixarem de adorar o verdadeiro Deus e da forma com que Deus quer que ele seja adorado, né, no seu dia certo, da forma correta. E hoje nós vamos dar, e agora nesse momento nós vamos dar prosseguimento estudando sobre a adoração ao sol. Nós aprendemos que as culturas pagãs, elas têm o costume, né, de adorar, ter essa veneração com os astros, né, que estão no céu, mas isso foi proibido por Deus. E aí a gente vai começar então a leitura desse próximo trecho. Eu gostaria de pedir para a irmã Elaine fazer a leitura do primeiro parágrafo, e eu vou pedir para quem sentiu o desejo, pegar na sua Bíblia Deuteronômio 4:19, Deuteronômio 17, 2 a 3, Ezequiel 8, 15 e 16, e 2 Reis 23, o versículo 5 e o versículo 11. Então, se você sentir desejo de ler algum desses versículos, você já abre na sua Bíblia, que no momento certo você vai ser convidado a fazer a leitura dele para ajudar nesse estudo, tá bom? Irmã Elaine, lê pra gente o primeiro parágrafo, então. A adoração a uma falsa divindade ligada a um dos elementos da natureza. O sol é uma prática antiga presente em diversas culturas e que foi expressamente proibida e abominada por Deus. Está em Deuteronômio 4:19, 17, 2 e 3, Ezequiel 8, 15 e 16, em 2 Reis 23, versículos 5 e 11. Muito bem, então nós vemos aí que a adoração de uma falsa divindade, então existe um falso Deus que é adorado, ligado a um dos elementos da natureza. Lembra que a gente falou dos elementos da natureza sendo usados por Satanás? Qual o elemento da natureza que em específico a gente vai estudar? O sol. É uma prática muito antiga, não é uma coisa que começou há pouco tempo, é uma coisa muito antiga. E estava presente em diversas culturas. E isso foi expressamente, Deus deixou bem claro que isso era proibido e abominado por ele. Vamos ver se a palavra de Deus confirma o que está escrito nesse parágrafo? Quem escolheu Deuteronômio 4:19 para ler? Irmã Paloma. Deuteronômio 19. Aqui. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Amém. Na sua tradução eu senti um pouco diferente, eu vou ler aqui para complementar na minha, tá bom? Tudo isso para que, ao levantares os teus olhos em direção ao céu e observares o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixes seduzir por estes astros para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que o Senhor Deus distribuiu entre os povos que vivem debaixo do céu. Então, olha só, Deus deixou bem claro aqui em Deuteronômio 4:19, que era proibido adorar e servir a qualquer um dos astros que está no céu, né? O sol, a lua, as estrelas. E o que ele diz em Deuteronômio 17, 2 e 3? Alguém escolheu Deuteronômio 17, 2 e 3? Irmã Nicole. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Muito bem, então nós vemos aí que realmente Deus proibiu de se prostrar perante o sol, perante a lua, perante as estrelas, né? Muito bem. E isso era abominação contra Deus. Mais um mandamento expresso, mais uma ordenança expressa de proibição contra adorar os elementos do sol, do céu, em especial o sol, né? Muito bem, o que diz Ezequiel 8, 15 e 16? Quem escolheu Ezequiel 8, 15 e 16?
Ezequiel 8, 15 e 16 diz o seguinte: E indagou-me, e ele indagou-me: Viste isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro do pátio interior da casa de Deus, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo do Senhor. E tinham seus rostos voltados para o oriente e estavam prostrados adorando o sol. Nossa, já pensou que horrível? Deus lá atrás, em Deuteronômio ainda, naquela época de Moisés, ele tinha proibido exatamente que não era para adorar, se prostrar perante o sol e adorar. Agora a gente é levado para o tempo de Ezequiel, e Deus está mostrando para Ezequiel que estava tendo idolatria dentro do próprio templo. Lembra aquele templo que a gente estudou no CEGER 2023, aquele lugar tão sagrado para o povo de Deus? Ele estava sendo utilizado lá dentro por sacerdotes infiéis como lugar de adoração ao sol. Eles se viravam de costas para o templo e começavam a adorar o sol no Oriente. Olha só que coisa complicada, maior abominação, né, irmã Elaine? É um desrespeito, já é errado você adorar o sol e você adorar o sol dentro do próprio templo de Deus. Olha que coisa horrenda, né? E o que está escrito em 2 Reis 23, do 5 ao 11? Alguém escolheu? Irmã Aldina. Ative o seu microfone. Sim. Hum. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor. Isso. Agora a senhora lê o 11, porque a gente não precisa ler tudo para não ficar muito extenso. Lê só o 11, tá bom? Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Então, em 2 Reis, houve essa reforma, né, que Josias fez na casa do Senhor, vamos dizer assim, no santuário, no lugar de adoração, onde tinha os sacerdotes, os ministros ali, teriam que adorar realmente ao verdadeiro Deus e não seguir só porque os seus reis antigos haviam feito aqueles ídolos, né? Aquelas imagens ao sol, à lua, aos astros, a animais, e eles ali pecavam perante, né, os sacerdotes que deviam defender a verdade, a verdadeira adoração. Eles pecavam porque por ser sacerdote, para ser os ministros, era um exemplo, e o povo também pecaram. E tudo isso aconteceu porque eles, por ser levado a cativeiro, por entre outras nações idólatras, eles tomaram para si o gosto de ser idólatras também, e levaram para o meio da Terra Santa aquela idolatria, porque eles, conhecendo a verdade, tendo os mandamentos, sabendo quem era o Deus dele, como ontem foi falado, diante do sinal, eles deveriam saber quem era o Deus dele, de quem que eles eram ovelha, e não agora ter se misturado e pegado gosto pelas idolatrias dos povos por onde eles andaram. Então, Deus nunca mandou eles adorar essas coisas. Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim. E eles erraram por isso e faziam o povo errar. E Deus castigou eles por isso. Porque hoje, nós não temos não é essa adoração aos ídolos pagãos, mas hoje tem muito tipo de idolatria, que são costumes dos povos, e que muitos ministros na casa de Deus, ou entre os povos que eles se dizem ser Deus, que, como foi falado já na explicação anterior, com aparência de santos, eles estão fazendo a vontade do diabo e levando o povo a fazer. Então, deve ter muito cuidado nesse sentido, né? Amém, irmã. E a irmã Nicole completou, né? Foi mostrado nesse estudo também que temos que prestar atenção para não estar
orando, né, adorando da forma errada, né, na posição que nós estivermos orando. E o legal é que nós podemos perceber através desses versículos que essa questão de adorar uma divindade, uma falsa divindade ligada ao sol, ela é uma coisa muito antiga, que ela acontecia lá atrás, lá no tempo de Êxodo, Deuteronômio, que Deus proibiu. Se Deus proibiu, já tinha gente fazendo. Quando você vai estudando a história, você vê que os egípcios já adoravam o sol lá naquela época. Aí a gente vê no tempo de Ezequiel, a gente vê no tempo de Josias. Então nós estamos vendo que essa adoração ao sol é uma coisa antiga que vem acontecendo faz muito tempo. E o interessante é que a irmã Aldina falou que hoje não tem essa adoração a esses deuses. Aí eu te falo, será que não tem? Ou será que ela foi transformada? Então a gente vai ver agora, nesse próximo parágrafo, como é que essa adoração a uma divindade ligada ao sol, olha, a irmã Demetrios falou, na própria Torre de Babel, onde se deu origem, né, essas falsas adorações, né, a essas divindades, lá na Babilônia. Pode falar, irmã Elaine. Só para complementar, então nós vamos ver no próximo parágrafo como essa adoração ao sol, ela foi perpetuando ao longo de todas essas culturas. Irmã Elaine? Eu acredito que ainda tenha, só que hoje eles fazem de forma assim, eles tentam modificar a forma de adoração, né? Mas eu acredito que ainda tem sim. E alguns ainda praticam da forma antiga, só que de forma mais oculta. Mas eles tentam mesmo modificar essa forma de adoração para que as outras pessoas façam e que se torne algo muito inocente. De forma que a pessoa às vezes faz aquilo ali, mas não está nem percebendo, está fazendo. Muito bem. Então vamos ver como é que isso foi perpetuando ao longo das culturas. Para os sumérios e babilônios, era chamado de Shamash, o Deus Sol. Nessa apostila, se vocês quiserem clicar na versão de PDF, todos esses lugares em que está em azul, vocês vão clicar que é um link e vai direcionar vocês para conhecer a história dessa falsa divindade ligada ao Sol dessa cultura, tá bom? Então, para os sumérios e babilônios era chamado de Shamash, o Deus Sol. Para os egípcios era o Deus Solar, Ra. Akin era a divindade conhecida como Deus Sol Maia. Para os incas era Apu-Inti, o Deus Sol. Para os indígenas era Guaraci. No hinduísmo, a divindade solar é chamada de Surya e venerada no primeiro dia da semana. Na mitologia celta e Wicca, é conhecido como Deus Lugh. Na Grécia, a personificação do Sol é chamada de Deus Hélio ou de Apolo. Na Síria, era chamado de Sol Invictus, o Sol Invencível. Na cultura romana, era conhecida como Mitra, sendo em Roma o lugar mais forte desta religião pagã. Então, o que nós podemos aprender nesse parágrafo aqui? Que ao longo de todas as eras, em diferentes culturas, em diferentes lugares do mundo, em diferentes anos, havia uma divindade solar que era cultuada pelos povos. Vocês não acham interessante isso? Como eles adoram a mesma questão, só que de forma parecida, não exatamente, não com o mesmo nome, mas sempre adorando o sol, uma divindade. E quando a gente estuda cada uma dessas falsas divindades ligadas ao sol, a gente percebe que elas têm características muito diferentes, muito semelhantes. E uma coisa interessante, em alguma dessas culturas, aquela divindade, ela também recebia um dia especial de adoração. Por exemplo, ali foi citado Surya, né? A divindade do hinduísmo, que era venerada no primeiro dia da semana. Ao passo que Deus era o Deus Jeová, nosso Senhor, o único Deus adorado no dia de sábado, nós tínhamos falsas divindades ligadas à divindade solar, ao sol, que eram veneradas no primeiro dia da semana. Olha só que interessante, né? E o que nós vemos aqui? Vamos para o próximo parágrafo. Eu vou pedir para esse próximo parágrafo ser lido pela irmã Nicole. Irmã Nicole, lê para a gente esse parágrafo. A adoração e a consagração do primeiro dia da semana a uma divindade solar mostra-se como uma prática antiga e difundida em outras culturas pagãs. Isso se demonstra até mesmo em como o primeiro dia da semana é chamado em diversos países e línguas até hoje.
Olha que interessante, então. É como eu tinha comentado com vocês, adorar e consagrar o primeiro dia da semana a uma divindade solar é uma prática muito antiga e que várias outras culturas pagãs já faziam isso. E a gente pode perceber que isso é verdade até olhando como que é o nome do primeiro dia da semana em diversas culturas, né? Não só as mais conhecidas, algumas outras também. Por exemplo, aí nós temos uma imagem, ela pode ser depois até conferida nesse link abaixo na Wikipedia, mas vocês podem fazer outras pesquisas também que vão identificar essas mesmas respostas, né? Por exemplo, no alemão, no mandarim, no neerlandês, no inglês, no japonês, no sueco, no finlandês, no hindi e no dinamarquês, que são alguns exemplos que a gente pegou aqui, todos os termos utilizados, o nome do primeiro dia da semana nessas culturas, nessas línguas, significa dia do sol. O mais famoso de todos que a gente tem mais acesso é o próprio inglês, o Sunday. Sun, né, que é o sol, sun, e o day, dia do sol. Aí tem alemão Sonntag, em mandarim eu não sei falar, né? Niederlei Zondag. Aí nós temos Sondag em sueco, Sonntag em finlandês, Sondag em dinamarquês, né? Dinamarquês, Ravivar em hindi. Então tudo isso, todos esses termos significa ali dia do sol, dia da estrela do sol. Né? Então, para vocês perceberem que de fato não é uma coisa isolada, né? Todo poliglota já pensou, a pronúncia deve estar toda errada. Muito bem. Nós vemos aí que em todas essas culturas, essas outras culturas, o primeiro dia da semana ele recebe o dia do nome do sol, exatamente porque era o dia consagrado à divindade solar naqueles lugares. Vamos então fazer uma próxima pergunta. Vamos ler o próximo parágrafo. Eu gostaria de pedir agora para o irmão Demétrios ler. Quem foi que leu foi a irmã Nicole, né? Eu vou pedir para a irmão Demétrios mesmo. Leia, irmão Demétrios, esse parágrafo, por gentileza. Diz assim: em diferentes lugares e épocas, vemos que Satanás instigou os seres humanos a seguirem seus mesmos enganos, apenas com pequenas diferenças e variações. Mas até então, essa era apenas uma prática pagã que não fazia parte da doutrina da Igreja e do povo de Deus. Em que momento, então, o domingo foi incorporado no mundo cristão? Então, o domingo entrou no cristianismo, sim, através do paganismo, porque é uma origem pagã, e o cristianismo adotou isso dentro da igreja. E é muito interessante isso daí, que Satanás ele instigou os seres humanos, enganou a fazer essa adoração, e o engraçado que tinha, né, outros deuses, mas o principal que ele instigava o ser humano a adorar era o sol. E ele fez o quê? Ele criou nós vemos aí, em cada lugar, ele botou um deus diferente, com o mesmo deus, que era relacionado ao sol, só que com nome diferente, muitas vezes com um desenho da escultura diferente, a estátua era diferente, mas com a mesma intuição, que era o que? Era o sol. Mas nunca foi diferente. E então ele instigou vários povos, muitos povos pegavam ideias de outros, e se adotavam, só que com outros nomes, muitas vezes. Então, Satanás ele era astuto mesmo, ele age de várias formas para enganar o povo, para criar um grande exército contra a lei de Deus. Então, Satanás ele luta e batalha contra isso. E aí vamos descobrir também, que nem fiz a pergunta, quando foi que foi incorporado esse dia de domingo no mundo cristão. Amém, irmão Demetrios, porque nós percebemos que isso era uma coisa das nações pagãs, né? Todas essas nações que a gente comentou aqui não eram parte do povo de Deus, né? Agora, quando é que o povo de Deus, ou os judeus, ou os cristãos, né, aqueles que seguem o cristianismo, quando é que esse povo começou então a adorar o sol, a venerar o primeiro dia da semana como sendo o dia do sol? É isso que nós vamos estudar na próxima parte do nosso estudo. Por hoje, que nós possamos ter claro em nossa mente que Deus não quer que a gente adore os elementos da natureza. Deus não quer que a gente adore ao sol que ele criou. Ele deixou claramente expresso na sua palavra que ele abomina essa atitude. Então, que nós possamos ter isso em nossa mente. Adorar somente a Deus e rejeitar tudo aquilo que esteja ligado à adoração de uma divindade pagã, uma divindade solar, uma divindade ligada ao sol. Tanto nos seus elementos, quanto no dia dedicado a ele. Amém? Muito bem. Irmã
Elaine, será se esse é um dos motivos pelos quais o sol terá parte nas pragas do Apocalipse para castigar também seus adoradores? Essa irmã Elaine está muito dedicada, gente, nos estudos. Exatamente, a gente vai aprender realmente isso lá na frente, né? Que seria bem feito, né? As pessoas ficaram adorando o sol, né? Venerando o dia do sol. E quando for lá em Apocalipse está dizendo, né, que o sol vai se aquecer, uma das pragas vai ser dedicada exatamente a eles, né? Queimar 7 vezes mais todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, que seguiram essa adoração ao sol.